Bom dia. Descansaram no feriado? Sim. Não? Como não? Vamos brincar um bocadinho de bioquímica. Pega, por favor, aí o seu caderninho para você anotar um monte de coisas. Hoje nossa aula é gigantona. E vamos que vamos. Olha só, pessoas. Claro que você sabe que a gente tem uma relação muito íntima quando a gente tem esse sistema circulatório e sistema respiratório. E essa relação muito íntima é porque o sistema circulatório fornece células que são utilizadas pelo sistema respiratório para que exista a condução, ou seja, o transporte de gases. Você sabe que existem duas possibilidades para que os gases percorram a nossa corrente sanguínea. Ou os gases estarão dissolvidos no plasma, então existe oxigênio e existe bicarbonato, que veio do CO2, dissolvido no plasma. Da mesma sorte, dentro das hemácias, nós temos as hemoglobinas. Bem, então a nossa corrente sanguínea é um local para que aconteça o transporte de gases. A gente vai começar pensando na hemoglobina, tudo bem? Que é uma proteína que fica literalmente dentro das hemácias. E aí a gente vai partir da seguinte ideia. Pensa aí junto comigo rapidão para você perceber isso. Ó, esse é a silhueta de uma pessoinha bem bonita. E aí você tem fossas nasais, traqueia, brônquios e os alvéolos pulmonares. Bem retardadinho, só para você lembrar, para você pensar nisso. Você já deve estar vendo isso lá na anatomia, provavelmente. O seu pulmãozinho. Aí o que vai acontecer? Nós temos, e você deve ter visto a partir daquela nossa aulazinha que eu mandei para vocês, nós temos a seguinte ideia. Isso era para ser uma hemácia. Nós temos a seguinte ideia. Quando você está no processo inspiratório, claro que você está colocando oxigênio e gases que vai passar pelas fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos pulmonares. E aí, esse oxigênio, ele tem que ser puxado para dentro da hemácia. E o CO2 tem que ser liberado para os alvéolos para fazer exatamente o caminho oposto e a gente ter a liberação do processo que você conhece como expiração. Tá. Isso aqui, ó, a gente vai chamar isso de hematose. E a hematose, claro que você sabe que é a troca de oxigênio por CO2, que acontece nos alvéolos pulmonares. Para que essa hematose ela seja verdadeira, você tem que pensar da seguinte forma. Dentro das hemácias, eu tenho uma proteína, que essa proteína se chama hemoglobina, e essa hemoglobina, ela tem que atrair o oxigênio, para que o oxigênio interaja com ela. E depois, essa hemoglobina vai transportar esse oxigênio que está ligado a ela até o tecido. E aí, imagina então que essa hemoglobina chegou lá no seu músculo, lá no tecido. Beleza? O que tem que acontecer agora? Essa hemoglobina tem que perder o oxigênio para o tecido. Esse processo, você chama ele de perfusão. Então, a gente tem duas coisas importantes aqui. A hematose é quando o oxigênio está lá nos alvéolos pulmonares, chegando nas hemácias. Isso é hematose. Perfusão é quando o oxigênio que está ligado à hemoglobina, que está dentro da hemácia, libera esse oxigênio para o tecido. Isso é perfusão.
Claro que o CO2 que está lá no músculo vai para a corrente sanguínea. Então perceba que perfusão também é troca de oxigênio por CO2. Só que acontece ao nível tecidual. Não adianta nada ter hematose se não tem perfusão. Não adianta nada. É impossível, na verdade, até isso acontecer. Então perceba que a hemoglobina, que é a nossa proteína bonitinha, ela tem que ter uma capacidade extremamente importante. A primeira capacidade é: eu preciso de atrair o oxigênio. E a segunda capacidade é: eu preciso de liberar o oxigênio. Tudo bem? Então a primeira coisa é a atração, a segunda coisa é a liberação desse oxigênio no tecido. Bem, isso significa que nós temos um problema, que é exatamente esse problema que eu descrevo agora para você. Leia aí para a gente. A proteína que se liga ao oxigênio com alta afinidade capta o oxigênio de maneira eficiente nos pulmões, mas não libera muito nos tecidos. Por sua vez, se a proteína se liga ao oxigênio com afinidade suficientemente baixa para liberá-las nos tecidos, não capta nos pulmões. E isso é um problema. Por quê? Porque eu tenho que captar com eficiência, mas eu também tenho que liberar com eficiência. Não basta eu só captar o oxigênio. Além de captar, eu tenho que liberar. Essa captação, mais uma vez, você está pensando na hematose. Essa liberação, você está pensando na perfusão. Então, a hematose tem que acontecer com eficiência e a perfusão tem que acontecer com eficiência para que o processo de respiração seja verdadeiro. Então, como é que isso foi resolvido por nosso Deus? O que Deus pensou? Vou fazer uma proteína que ela vai mudar a afinidade. Perceba que essa proteína que você está vendo aqui, ó, é uma proteína que a gente conhece como hemoglobina. Essa hemoglobina, ela tem duas subunidades que a gente chama de subunidades betas, que está representado em azul na imagem, e duas subunidades que a gente chama de alfa, que está representado em cinza na imagem. Essas subunidades alfa e beta têm no seu interior, e eu estou circulando aí de vermelho para você, ó, o grupo M, tá? Esse é o grupo M. E se você perceber, no interior do grupo M existe uma bolota. Essa bolota é o íon ferro. Tudo isso é a nossa hemoglobina. Então a hemoglobina é a junção de proteína mais grupo M mais o íon ferro. Olha só, quando você escrever grupo M, pelo amor de Deus, né? M é disso, ó. Escreve assim, M, H-E-M-E. É o grupo M. Não é M assim não. Isso está errado. Tá? Grupo M. É isso aqui, ó, grupo M. Eu não sei se você sabe, mas é a degradação do grupo M que faz a sua urina ser amarela. É isso aqui que faz dar a cor para a urina. Nossa, minha urina é amarela. É a degradação do grupo M. Não é ureia. Ureia, ela é incolor. Nossa, estou liberando muita ureia na urina, ela está amarela? Não está não, ela é incolor a ureia. Ah, então o que eu estou liberando na urina para ser amarela? Você vai perceber que é a degradação do grupo M. Beleza até aqui? Bonitinho? Bonitinho. Se você perceber, a hemoglobina, ela tem dois estados. O que a gente chama estado T e o que a gente chama estado E. O estado T é o estado tenso, T de tenso. O estado R é o estado relaxado. Então, tenso, relaxado. O estado tenso significa que a hemoglobina está na ausência de oxigênio. Então, está sem oxigênio. O estado relaxado significa que a hemoglobina está na presença de oxigênio. Perceba que muda-se a conformação da hemoglobina do estado P para o estado R a partir da presença ou não do oxigênio. Se não tiver oxigênio, é o estado tenso. Se tiver oxigênio, é o estado relaxado. Bem,
O estado denso tem baixa afinidade pelo oxigênio. E o estado R tem alta afinidade pelo oxigênio. Olha que loucura que é isso. Quando a hemoglobina ela chega nos alvéolos pulmonares, você acha que ela está em qual estado? T ou F? Quando ela chega? No estado T. Porque quando ela está chegando, ela está com baixa oxigenação. Mas o estado T é baixa afinidade. E eu acabei de dizer para você que você precisa de ter afinidade para fazer o quê? Puxar o oxigênio para que aconteça a hematose. Ué, mas ela tem baixa afinidade? Como que ela puxa o oxigênio para que aconteça a hematose? Bem... Quebrar o problema? Hã? Tem que quebrar o... Não. É porque tem muita quantidade de oxigênio. Por quê? Tem muito oxigênio. A pressão de oxigênio que chega no seu pulmão é de 13 kPa. Essa pressão de oxigênio que chega no pulmão é superior ou interfere, sobrepõe a afinidade baixa. Então é tanto oxigênio que chega que, mesmo com afinidade baixa, é capaz do oxigênio interagir lá no grupo M. E acontece assim, ó. Imagine que o oxigênio chegou no grupo M alfa 1. Então chegou um oxigênio aqui. Aí a subunidade alfa muda sua conformação e faz com que a subunidade beta aumente a afinidade. Aí chega um oxigênio na afinidade beta, na subunidade beta. Quando a subunidade beta recebe o oxigênio, ela muda a conformação e faz o alfa 2 aumentar a afinidade. Aí o alfa 2 recebe oxigênio. Quando o alfa 2 recebe oxigênio, muda a conformação e o beta 2 fica mais afim. E aí o beta 2 recebe oxigênio. Significa que eu saí do estado D e fui para qual estado? R, de relaxado. Então, no estado R de relaxado, o oxigênio tem muita afinidade. Aliás, né, a hemoglobina tem muita afinidade pelo oxigênio. Agora a pergunta se inverte. Eu tenho, então, muita afinidade pelo oxigênio. Como é que o oxigênio sai? Como é que o oxigênio se desliga para acontecer a perfusão? Bem, então a gente vai ter 4 mecanismos que fazem a diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio para acontecer a perfusão. Se esses mecanismos não funcionarem, o oxigênio fica preso na hemoglobina. Ou seja, a sua célula fica em hipóxia. E célula em hipóxia significa uma célula que não produz ATP. Beleza? Então eu tenho, primeiro, receber o oxigênio, depois, liberar o oxigênio. Então eu tenho que mudar sempre do estado D para o estado E. E depois do R para o T. E fica brincando disso 100% do tempo. Bem, qual é a nossa lógica? Espero que você enxergue esse vídeo. Nesse vídeo, ó, você vai visualizar a hemoglobina, muito bonitinha, as 4 subunidades dela, 4 subunidades da hemoglobina, 2 alfas, que está em cinza claro, cinza escuro é a beta, vai chegar a segunda lá, ó, lá atrás. Então, 4 subunidades, acho que você está vendo. Perceba, eu estou parando aqui, ó, o que está entrando agora é o grupo M, tá bom? Então está lá o grupo M, ó. Vou até circular aqui para você visualizar. Ó. Você tem 4 grupos M, em cada subunidade tem um grupo M, beleza? Lá no interior do grupo M você tem qual íon? Ferro. O ferro. É ele que dá a coloração para a sua célula. E aí o que vai acontecer nessa brincadeira? Nessa brincadeira, perceba, vai agora chegar umas boladinhas azuis. E essas boladinhas azuis são os oxigênios. Então, perceba que cada boladinha tem 2 boladinhas azuis aqui, ó. Né? É o O2. Bem, você está no estado R,
Porque chegou o oxigênio. Quando sai o estado R, o oxigênio, estado T. Entrou o oxigênio, perceba que muda a conformação. Na hora que sai o oxigênio, muda a conformação. Então ela fica mudando de conformação do estado T para o estado R. Estado T para o estado R. Estado T sem oxigênio, estado R com oxigênio. Está lá o oxigênio interagindo com o íon ferro, que fica lá no grupo M, no interior do grupo M. Significa, se o paciente tiver, por exemplo, anemia ferropriva, esse processo não acontece, porque falta ferro no grupo M, tá bom? Então sempre fica, tem estado T, tem estado R, tem estado T, tem estado R. E essa brincadeira não para nunca. Se parar, fudeu. Então, essa foi a primeira maneira que você entende de variação da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então, anota gigante aí para você não esquecer. A primeira coisa que a gente tem quando a gente pensa na afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, a primeira coisa é a mudança de estado. Então, o estado T vai para qual estado? O estado T vai para o estado E. Lembra, o estado T é de baixa afinidade. E o estado E? Alta afinidade. Afinidade por quem, gente? Claro que é pelo oxigênio. Onde que se encontra o estado T? O estado T encontra-se na chegada dos alvéolos. Então, chega nos alvéolos pulmonares o tenso, ou seja, a desoxihemoglobina, e sai dos alvéolos para o tecido o estado R, que a gente chama de oxihemoglobina. Então, acho que você entendeu a brincadeira. Vai de novo. Tem os alvéolos pulmonares, muito bonitinhos. Alvéolos pulmonares. E aí você tem o capilar sanguíneo, que está passando lá perto dos alvéolos pulmonares. Nesse capilar existe a célula, que é a hemácia. Dentro dessa hemácia existe a proteína, que é a hemoglobina. Tudo bem? Hemoglobina. E aí o oxigênio, ele está literalmente entrando nas nossas vias aéreas, no processo de inspiração, e mesmo com baixa afinidade, a quantidade de oxigênio, ou seja, a pressão de oxigênio é muito alta, e aí você tem a transformação da oxihemoglobina. Então, o estado T muda para qual estado? E. Aí essa hemácia vai embora. E agora essa hemácia está chegando lá no seu músculo, no seu cérebro, qualquer lugar que você queira, no seu osso, qualquer lugar. Então agora você está pensando o seguinte: eu tenho lá o vaso sanguíneo, eu tenho a minha hemácia, dentro da minha hemácia eu tenho a hemoglobina, ligada à hemoglobina você tem o oxigênio. Agora eu preciso, perceba que eu estou no estado R. R significa alta afinidade. Para que esse oxigênio saia, o que eu tenho que fazer com essa afinidade? Diminuir. Então, quando eu diminuo a afinidade, o oxigênio se solta da hemoglobina e vai para dentro da nossa célula. Esse primeiro processo, hematose. Esse segundo processo, perfusão. Beleza? Para a perfusão acontecer, eu tenho que diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Show de bola? Serão 4 fatores importantes para que isso seja uma verdade. 4 fatores. Bem, o primeiro fator é o pH. Anota aí, por favor. Esse é o nosso primeiro fator.
Dá uma olhadinha nesse gráfico, por favor. Nesse gráfico você tem a seguinte ideia: a pressão de oxigênio em quilopascal pela afinidade do oxigênio. Do oxigênio não, desculpa, da hemoglobina pelo oxigênio. Então isso aqui, ó, representa a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. E no eixo X você tem a pressão de oxigênio. E aí você tem 3 gráficos, perceba? 3 gráficos. E esses 3 gráficos estão variando o quê? O pH. Perceba que o pH do seu sangue é o do meio. O pH do seu sangue é 7,4. Tá bom? Só que esse pH ele varia. Bem, se você diminui o pH, então imagine que você está nessa situação. Diminuir o pH, beleza? O que acontece com a afinidade? A afinidade do pH 7,4 é essa. E no pH 7,2? O que significa? Significa que se você diminui o pH, você diminui quem? A afinidade. A afinidade. E se você aumenta o pH para 7,6, o que você está fazendo com a afinidade? Aumentando. Ah, então se eu aumento o pH, eu faço o que com a afinidade? Lembra, a afinidade da hemoglobina pelo O2. Não pode esquecer dessa ideia. Então o pH ele é importante. Agora o que a gente pensa para você entender isso com facilidade? Com facilidade você vai sempre pensar em 2 possibilidades. Imagina, ó, que aqui seja o seu alvéolo pulmonar. Imagine que aqui seja o seu capilar pulmonar. E aqui dentro eu tenho a hemácia, e dentro da hemácia a gente tem a hemoglobina. Tudo bem? E do outro lado, você vai pensar em uma célula qualquer. Essa é uma célula qualquer. E essa célula qualquer tem o capilar passando por ela. E dentro desse capilar, a nossa hemácia. E dentro da hemácia, a hemoglobina. Então perceba que aqui eu estou pensando na hematose e aqui eu estou pensando na perfusão. O que vai acontecer? Olha só, o oxigênio que está aqui, ó, ligado à hemoglobina, você está no estado R ou no estado T? R. R significa alta afinidade. Quando a célula respira, então, quando a célula está fazendo a respiração celular, você lembra que na respiração celular, lá na mitocôndria, você tem a produção de um lixo que você joga fora. Qual é o lixo? CO2. Quando esse CO2 ele vai para a corrente sanguínea, CO2 mais água vira H2CO3, que é o ácido carbônico. E esse ácido carbônico libera quem? H+. O que o H+ faz com o pH? Diminui o pH. Essa diminuição de pH faz o que com a afinidade? Diminui. E aí mais oxigênio chega na célula. Porque você teve uma diminuição do pH. Isso aonde? Na perfusão. Então, toda vez que você diminui o pH, e aí eu estou pensando ao nível alveolar, ao nível capilar, o que eu estou pensando? Estou pensando que o meu pH era 7,4 e aqui é um pH 7,2. Por que aqui, ao nível celular, o pH é 7,2? Porque a célula está liberando muito CO2. CO2 vira ácido carbônico. Ácido carbônico ioniza, libera H+. O que faz com o pH? Diminui. A diminuição do pH
diminui a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Aí você aumenta a perfusão. Entendeu isso? Bonito? Agora... Quem tá pensando? Oi? Me perdi um pouco. Onde você se perdeu? Vamos se achar. Depois do ácido carbônico. Liberou H+. Uhum. Ionizou. H+ faz o que com o pH? Diminui. E a diminuição do pH diminui a afinidade. De quem? Não, da hemoglobina pelo oxigênio. E aí a perfusão acontece. Agora, lá nos alvéolos pulmonares, vai acontecer exatamente o contrário. O ácido carbônico vai dissociar em água mais CO2. Perceba que isso está no plasma. O que eu estou liberando? O CO2. Se eu estou liberando o CO2 na expiração, estou liberando o CO2 na expiração. Beleza? O que eu estou fazendo com a quantidade de ácido? Diminuindo. Se você está diminuindo a quantidade de ácido carbônico porque você está liberando o CO2, o que está acontecendo com o seu pH? Aumentando. Quando você aumenta o pH, o que você faz com a afinidade? Aumenta. Logo, o oxigênio vai ser puxado pela hemoglobina. Então perceba que nos alvéolos pulmonares eu tenho que aumentar a afinidade. Uma primeira forma é aumentando o pH, porque você está tirando quem? CO2. Se você tira CO2, você está diminuindo o seu ácido. Se você está diminuindo o ácido, você está aumentando o pH. Se você está aumentando o pH, você está aumentando a afinidade. A afinidade de quem? Da hemoglobina pelo oxigênio. E quando chega no tecido? No tecido, o tecido libera CO2 da corrente sanguínea. CO2 significa que eu estou produzindo ácido. Se eu estou produzindo ácido, eu estou fazendo o que com o meu pH? Diminuindo. E a diminuição do pH diminui a afinidade. Logo, o oxigênio vai para dentro das células. Então, o pH é uma das coisas importantes para controlar a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Tudo bem, queridos? Segunda coisa importante é isso. O que a gente chama de 2,3-bifosfo-glicerado. O que é o 2,3-bifosfo-glicerado? Bem, você sabe, não vai caber aqui, mas eu vou fazer rapidinho. Ó. Imagine que essa seja a sua hemácia. Ou hemácia. Lhe pergunto, hemácia tem ou não tem mitocôndria? Não tem mitocôndria. Então, a mitocôndria na hemácia, ela não existe. Se a mitocôndria na hemácia não existe, como é que é a respiração celular na hemácia? Só a fermentação. Então, ó, tem o transportador de glicose, que a gente chama de GLUT2. A glicose entra na hemácia livremente. Tudo bem? Porque o GLUT2 não precisa de insulina. Então, entra na hemácia uma quantidade gigantesca de glicose. Então, a gente fala que a mesma concentração de glicose que está fora da hemácia está dentro da hemácia. Tudo bem? Porque o GLUT não precisa de insulina para funcionar. O GLUT só funciona. Beleza. Se você lembrar da via glicolítica, o que a gente tem? Ó, a glicose vai ser convertida em quem? Glicose 6-fosfato, beleza?
A glicose 6-fosfato é convertida em quem? Frutose 6-fosfato. A frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bifosfato. E essa frutose 1,6-bifosfato, ela vai ser quebrada em duas moléculas, que a gente chama de gliceraldeído 3-fosfato. Então ficou lá, ó. Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Esse gliceraldeído, vou voltar ele aqui para cima, ó. Então é uma molécula que tem 3 carbonos e no primeiro carbono ele tem o C-H e no segundo e no terceiro carbono ele tem um fosfato. Esse é o gliceraldeído 3-fosfato, ó. 1, 2, 3. Gliceraldeído 3-fosfato. Se você lembrar, esse gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido no que a gente chama de 1,3-bifosfoglicerato. Não sei se você lembra disso, mas é exatamente a próxima reação. Então, olha só. A diferença dos dois é essa. Eu vou ter um fosfato no carbono 3 e um fosfato no carbono 1. Como é que chama essa molécula? 1,3-bifosfoglicerato. Essa molécula, 1,3-bifosfoglicerato, essa molécula pode ser convertida nisso aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha a diferença. Olha a diferença. Como é que você chama essa molécula? 2,3-bifosfoglicerato. Porque agora eu tenho, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3. Eu tenho agora o 2,3-bifosfoglicerato. Concorda com isso? Essa molécula que veio da via glicolítica, ou seja, que veio da glicose, serve para quê? Para diminuir a afinidade. De quem? Da hemoglobina pelo oxigênio. Então perceba, olha a importância disso. A via glicolítica na hemácia tem duas funções. Primeira função, respiração celular. Segunda função, produção do 2,3-BPG. Bem, claro que a primeira função significa preciso de produzir ATP. E a segunda função significa o quê? Tenho que diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então eu tenho que produzir o 2,3-bifosfoglicerato para que eu consiga diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Entendeu a ideia disso? Olha, posso sair daqui? Então fica lá assim, ó, para você não esquecer. Ó. Glicose 6-fosfato, frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato, gliceraldeído 3-fosfato. Depois, esse gliceraldeído 3-fosfato se transforma em 1,3-bifosfoglicerato. E depois, 2,3-bifosfoglicerato. Só mudou o fosfato de lugar. Estava no carbono 1 e ele vai para qual carbono? Carbono 2. Só faz isso. Belezinha? Isso serve para quê? Para diminuir a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Vou mais, isso é muito mais importante do que o pH. Infinitamente mais importante. Se não tiver isso aqui, você morre. Se não tiver o 2,3-bifosfoglicerato, não existe nenhuma possibilidade das outras coisas funcionarem.
Porque, eu entendi a sua pergunta, porque esse glúteo aqui, ó, ele fica permanentemente na membrana plasmática, do diabético ou do não diabético. Então não interfere, a insulina não interfere na captação de glicose pela hemácia. Não interfere. Então, uma pessoa que é diabética vai ter glicose na hemácia igual eu e você tem. Então aqui vai ter maior, vai fora da massa. Glicose? É. Não, também não. É a mesma concentração, dentro e fora. Aí o que vai acontecer no diabético é essa ideia, ó. Que é o problema. Tem lá a minha hemoglobina. Eu não sei se você sabe, mas quantas hemoglobinas tem uma hemácia? Quantas você acha? Tem 250 milhões. Uma célula. Tem 250 milhões dessa proteína. Uma célula. Aí você vai ter lá o transportador. Como é que chama o transportador? Glúteo. É o glúteo 2. Aí você tem a glicose no meio extra. E você vai ter a glicose no meio intra. Quando essa glicose está alta, você fala que você está hiperglicêmico. Fechou? A hiperglicemia gera uma alta concentração de glicose dentro da hemácia. Show? Essa glicose, ela se liga de forma inespecífica à hemoglobina. E aí você tem o que a gente chama de hemoglobina glicada. Quando você tem a hemoglobina glicada, ela deixa de ter a função de transporte de oxigênio. Então, você é diabético? Não. Então, você tem até 6,4% das suas hemoglobinas glicadas. Até. Isso é normal. Se você tiver 7% de hemoglobina glicada, você é diabético. Então, todo jeito a gente tem hemoglobina glicada. Todo mundo tem. Você não pode ter muita hemoglobina glicada. Então, mais de 7% você é diabético. Menos de 7% você é pré-diabético. 6,4% para baixo você é não diabético. Então o problema do diabético é o aumento da hemoglobina glicada. Show de bola? Sim? Agora interpreta esse gráfico para mim. Esse gráfico vai falar exatamente, talvez, a coisa mais importante dessa aula de hoje. Desse primeiro momento da aula, né? Que é o seguinte, olha lá, eu tenho aqui, ó, a pressão de oxigênio em quilopascal no eixo X e a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio no eixo Y. Perceba que eu tenho de 0 afinidade até 100% de afinidade. Pensa, se você tiver 100% de afinidade, o que acontece? A hemoglobina está interagindo com o oxigênio e esse oxigênio não se soltará da hemoglobina. Ou seja, não acontecerá perfusão. Então, por que não acontece perfusão? Porque eu estou com uma afinidade extremamente alta. Beleza? Então isso não pode acontecer. Então eu tenho que fazer o que para ter a perfusão? Diminuir a afinidade. Beleza. Se você entendeu isso, olha para cá. Eu tenho 3 cores de gráficos: preto, azul e o verde. A gente vai começar olhando para o azul. Esquece as outras cores. Olha só para o azul. Olha só para o azul. Eu vou pensar em 3 momentos. Primeiro momento, pressão de oxigênio ao nível do mar. Segundo momento, pressão de oxigênio em 4.500 metros de altitude. Significa que você está numa hipóxia. Hipóxia de altitude, tipo subindo um Monte Everest. E o terceiro momento, pressão de oxigênio onde? Nos nossos tecidos. Então você tem uma pressão de oxigênio no pulmão de 13 kPa e uma pressão de oxigênio nos tecidos de 4 kPa. Tudo bem? Esquece esse do meio aqui no primeiro momento.
Esquece essa segunda condição. Agora mesmo a gente olha para ela. O que vai acontecer? A 13 kPa eu vou ter uma afinidade bastante alta da hemoglobina pelo oxigênio. Baseado em qual situação? Nisso aqui, ó. Olha a quantidade de BPG que eu tenho. BPG é o 2,3-bifosfoglicerato. Eu tenho 5 milimolar dele. Bem, o que vai acontecer? Lá no pulmão, eu vou conseguir pegar o oxigênio e, quando você olha no tecido, o que aconteceu com a afinidade? Ela diminuiu de 1 para 0,6. Por que isso aconteceu? Porque a gente produziu o 2,3-bifosfoglicerato. Se você pegar essa diferença, ó, daqui ao nível do pulmão, aqui ao nível de tecido, você tem uma diferença de 38%. 38% significa a sua perfusão. Então, é a quantidade de oxigênio que está saindo. Se você fizer uma continha básica, eu falei assim para você, ó. Quantas hemoglobinas eu tenho dentro da hemácia? 250 milhões. Quantos oxigênios uma hemoglobina carrega? 4. Multiplica 250 por 4. Dá 1000. Significa que uma hemácia carrega 1 bilhão de oxigênio. Olha isso. Desse 1 bilhão de oxigênio que está sendo carregado pela hemácia, 38% está fazendo perfusão. E o restante? O restante continua ligado à hemoglobina. Então não é todo o oxigênio que é liberado, só 38% dele. Certo? Então a gente estaria pensando em 380 milhões por célula. Tudo bem? 38%. Acontece o seguinte, olha só. Compara esse azul com o preto. Perceba que o preto você tem quanto de BPG? 0. Se você tem 0 do 2,3-bifosfoglicerato, eu tenho alta afinidade no pulmão, mas também tenho alta afinidade onde? No tecido. Significa que eu vou captar muito, mas eu vou liberar quanto? Nada. Ah, então eu tenho que ter o 2,3-bifosfoglicerato para que a minha afinidade diminua, e a diminuição da afinidade está relacionado com a perfusão. Agora olha para o verde. Olha para o verde. O verde você tem quanto de BPG? 8. Olha só. Você consegue perceber que aqui, ó, o azul tem mais afinidade do que o verde? Então o verde está para baixo? Bem, isso está acontecendo por quê? Porque eu estou aumentando a quantidade de BPG. E olha só, olha para o verde. Esse verde, lá no tecido. Bem, essa diferença, se a gente não estivesse pensando ao nível do mar, aliás, se a gente não estivesse pensando na hipóxia, seria de 50%. O que eu estou querendo te dizer? Se você aumenta a quantidade de 2,3-bifosfoglicerato, você diminui a afinidade da hemoglobina para quase 50%. Então ela tinha 1 bilhão de oxigênio, significa que ela vai liberar 500 milhões. É tanto oxigênio que a pessoa não tem cãibra nunca. Lembra que a cãibra é falta de quem? Oxigênio. Então o que o nosso corpo faz em situação de hipóxia? Que é esse, ó. Situação de hipóxia. Olha só, em situação de hipóxia, a minha quantidade de oxigênio, a minha pressão, ela é em torno de 7 kPa. Significa então que eu vou captar menos oxigênio
Contudo, eu libero mais. Eu capto menos, mas libero mais. E essa diferença, ó, mesmo eu captando menos, mas eu estou liberando mais, dá 37%. Perceba que 37% é muito próximo de 38%. Ah, Léo, se eu não tivesse o aumento do BPG, olha só, aí eu estou olhando para o azul. Se eu não tivesse, eu ia captar um pouquinho mais, só que eu ia liberar muito menos. Ou seja, ao invés de 38, eu teria 30. Então faz as continhas para você ver por que passa mal. Olha só, se a gente tivesse 5 milimolar, eu tenho 1 bilhão de oxigênio e eu libero 380 milhões. Tá certo? Se eu estou em uma situação de hipóxia, em vez de eu liberar 38%, eu vou liberar quanto? Ou seja, eu vou liberar 300 milhões de oxigênio por célula. Significa que eu estou liberando 80 milhões a menos. Esses 80 milhões a menos de oxigênio, então eu estou com menos oxigênio. Aí significa que você vai produzir menos ATP. Significa que você vai ter mais câimbra. Ah, Léo, mas é só por causa desses 8%? É. Só por causa desses 80 milhões? Só por causa dos 80 milhões por célula. Agora, se você aumenta o 2,3-bifosfoglicerato de 38%, que seria o normal, agora você tem quanto? 37%. Em situação de hipóxia. 37 seria 370 milhões. Beleza? Aí a diferença seria só de 10 milhões de oxigênio, em vez de ser 80. Ou seja, você não passa mal. Então, quando as pessoas falam assim para você, nossa, se você for escalar em uma montanha, você tem que fazer isso lentamente. Mas por quê? Eu dou conta de sair correndo e fazer até em pouco tempo. Não, mas tem que ser, o seu corpo tem que adaptar. O que significa adaptar? Significa aumentar a produção de 2,3-bifosfoglicerato. Para quê? Para diminuir a afinidade da hemoglobina, por quê? E mais oxigênio ser liberado. Quanto mais 2,3-bifosfoglicerato você tem, mais oxigênio você libera. Olha que trairagem que é isso. Pensa assim, ó. Eu tenho um time de futebol que treina em La Paz. La Paz é 6.000 metros acima do nível do mar. Por que essas pessoas que moram em La Paz não passam mal? Porque elas têm provavelmente 9 milimolar de BPG no sangue. Quando ela chega para jogar no Brasil, ela vai pegar uma região que está a 400... Quanto que ele vai jogar aqui em Cumbiara? 400 metros acima do nível do mar. Aí esse cara chega para jogar bola. Aqui ao nível do mar, eu tenho muito mais oxigênio do que lá em La Paz. Lá o ar ele é rarefeito, lá eu tenho menos oxigênio. E esse demônio desse cara tem 9 milimolar. Significa que ele capta o oxigênio e libera o oxigênio com muita eficiência. Esse cara vai jogar 5 horas de bola e não vai ter câimbra nunca. Faz o contrário. Sai daqui, você tem 5 milimolar de DPG e vai jogar em La Paz. Na hora que você desce do avião, sua cabeça começa a doer. Na hora que você anda 200 metros, você fala, ixi, parece que eu estou andando a 15 quilômetros. Por quê? Porque eu não tenho oxigênio suficiente para a produção de ATP, e aí todo o seu corpo sem ATP dá vontade de desmaiar a cada passo. Você já fez isso? Você já foi para lá? Você já foi para algum lugar que é muito alto? É a coisa mais estranha do mundo. Você vai subir na cama, você fala, caralho, estou com taquicardia, vou morrer agora vai. A vez que eu fui, fiquei feliz e eu falei, não, eu sou muito burro,
já sabia disso. Aí eu fui lá para escalar a montanha, a porra da montanha. Na verdade, eu fui lá para fazer um passeio no parque. Aí você pode ir no parque de ônibus até no parque, ou você pode escalar a porra da montanha. O que eu pensei? Vou escalar, sou jovem. Sou foda. Por que eu não vou escalar? Vou escalar. Todo mundo vai, pô. Aí a gente estava na equipe de umas 15 pessoas. Ninguém queria ir. Eu falei, lá vende cerveja que chama Cusquem. Falei, vou tomar umas 10. Capina no clima. Abre 4 horas da manhã a porra da escalada. É mais ou menos uns 2 quilômetros de escalada. Né? Mas é tranquilo para pessoas normais. Aí eu pensei, vou nem dormir, já vou bebendo, já chego lá rapidão. E aí tem uma fila, só pode entrar 500 pessoas por dia. Eu era o quarto. Cheguei cedaço. Falei, não, agora vai. Eu fui o último. 400 pessoas me passaram. Em 2 quilômetros. Eu fui o último. Tipo, depois de uma meia hora. Eu dava cãibra a cada 5 minutos. Eu falei, cara, vou deitar aqui. O bombeiro vai vir me socorrer. Foda-se, vou embora de helicóptero. Não tem jeito de subir. Aí na hora que eu cheguei lá em cima, depois de quase 3 horas, abriu o parque às 7 da manhã, então a gente caminhava das 4 às 7, eu cheguei umas 10. Agora eu cheguei aqui, agora tinha que andar na porra do parque. Era 10 quilômetros. Cara, eu andava cãibra, andava cãibra. Não, muito burro. Se você for, não toma cerveja. Ou coma muita maconha. Ou coma muita banana. Léo, mas tem como suplementar tem como suplementar o BPG direto? É doping. É doping. É a ideia, mas nadador, não sei o que é doping. Pode não. Dito isso, então, ó, 4 fatores. Primeiro fator é a mudança do estado T para o estado E. Segundo fator, pH. Terceiro fator, 2, 3. O quarto fator é a temperatura. O que é? Aumento da temperatura diminui a afinidade. Diminuição da temperatura aumenta a afinidade. É exatamente isso. Olha a importância disso. Pensa nisso. Olha a importância. Olha só. Temperatura. Você acha que é em dias quentes ou em dias frios que mais acontece infarto? Frio. Mas por quê? Porque quando você quando você diminui a temperatura, você aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. Então você diminui a perfusão. Então lá nos Estados Unidos, onde o frio é muito rigoroso, na Europa, onde o frio é muito rigoroso, aqui no Brasil, no sul, onde o frio é muito rigoroso, quando chega o inverno e o frio é muito intenso, a chance de infarto acontecer é maior do que quando está no verão. Porque no verão o corpo aquece muito e o aumento da temperatura diminui a afinidade e você aumenta a perfusão. No frio, exatamente o contrário. No frio você diminui a temperatura corporal, aumenta a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, menos oxigênio chega no tecido cardíaco, consequentemente menos oxigênio, menos ATP, vida sem graça. Isso é verdade. Tá bom? Então tem gente que fala, nossa, aqueceu demais, agora vai ter muito infarto. É exatamente o contrário. Esfriou demais, agora tem muito infarto. Tá? Bonitinho? 4 fatores. Depois que a gente entendeu isso, e agora é mais rápido porque você já assistiu a aula, agora a gente vai para a nossa segunda parte da aula, que é o sistema respiratório e a espirometria. Deixei essa aula para vocês gravada, porque vocês falaram que não viriam na sexta, só algumas pessoas que viriam, eu pensei, já que ninguém vai, eu irei também. Danada.
Aí a gente tem que fazer a merda da reposição da aula. Que é hoje à noite, né? E a gente vai fazer isso, só que a gente está com problema porque está batendo horários. Aí eu tenho que ir lá na coordenação para ver, ele vai me passar quais horários vocês poderiam fazer essa reposição. E eu não sei que dia que vai fazer não, mas um dia faz. Léo, mas tem uma reposição marcada pra hoje à noite, não tem? E também tem que estar batendo horário com uma subturma. Ah, Aí eu não sei. Provavelmente vai ser amanhã. Nossa. Mas gente, na verdade isso é só protocolo, a gente não vai precisar. Chega aqui, gente, vamos dar um abraço coletivo, beleza? Beleza? Vamos pra aqui, tá? O negócio é ser noção aqui. Mas não é isso que a gente vai fazer. Abraço coletivo. Vamos ver, né? Tira uma foto. Porque é essa aula que a gente vai fazer que a gente ia repor. então não tem a de hoje à noite. Em casa. Só que é proibido fazer em casa. Não sei se você sabe. Aí a gente já fez aula, então a gente vem dar um abraço coletivo e fala, entendeu? Dúvidas? Não? Tchau. Fala, nossa, como assim? Você sabe que não pode? Já foi. Vamos lá então, ó. Aqui tem algumas coisas muito importantes pra gente. Vai lá. Aqui você já assistiu a aula? Já. Já? Deus abençoou, você levou a sério. Uhum. Pessoal, não vai falar disso. E essa aula tem uma questãozinha, claro, lá na nossa prova da semana que vem, que vai ser muito fácil. E aí, como a gente não teve aula na semana passada, eu resolvi adiar a prova para outra semana, para você me xingar menos. Então a nossa prova prática será na semana pós-prova teórica, show? Maravilhoso. E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. A nossa prova, se eu não me engano, é na quinta, ou na sexta, não sei. Na quinta-feira. Quinta mesmo? Teórica? Não, na prática. Na sexta. 29, é sexta? Sexta-feira. Aí, ela vai ser de dupla, igual a gente fez no semestre passado. Tá bom? Você vai escolher a sua dupla, eu não vou perder meu tempo com isso. E acontecerá da mesma sorte que aconteceu na vez passada. 5 ou 6 questões de genética, questões de bioquímica, 1 minuto e meio para cada questão, você em dupla, cada um com a sua folhinha. Você escolher a ordem das duplas? Não, vocês que fazem exatamente igual ao passado. Vocês escolhem, tiram aí grupos, serão grupos de 20 pessoas. Não, de 12 pessoas. Nossa. 6 questões, 2 por cada, grupos de 6 estações. 2 pessoas por estação, aí vocês se organizam, tá? Pelo amor de Deus, não falta não, vou ter que fazer a prova depois. Já vem, já faz, já toma pau. Olha lá então, espirometria. Quando a gente pensa em espirometria, a primeira coisa que você tem que lembrar é o seguinte. Ó, isso é a nossa árvore respiratória. Você sabe que existe a zona de condução e a zona respiratória. A zona de condução é onde a gente vai ter o que o pessoal chama de volume múltiplo, tá bom? E a zona de respiratória é onde vai acontecer a hematose. O crescimento é exponencial quando a gente pega a área da zona condutora para a zona respiratória. E lá na zona respiratória, e eu vou fazer isso bem rápido, você tem exatamente 2 grupos celulares importantes. Quais são eles? Os pneumócitos, do tipo 1 e do tipo 2. O que esses pneumócitos produzem? A substância sulfactante, que vai permitir a hematose. Na zona condutora, você tem cílios. São células prismáticas ciliadas. Quem fuma vapor mata esses cílios. E aí você tem as doenças dos cílios imóveis. Tá bom? Para de fumar essa merda aqui. Fuma maconha. Nada a ver que eu falei.
E você sabe que existem 4 fases da maturação, não sabe? Da maturação dos pulmões. O professor de embriologia deve estar passando isso para vocês. Está passando? Quem é o professor de embriologia? Puta que mano, fala para ele, irmão. Ele só vai dar praça. Agora. Você vai visualizar que no sistema respiratório existem 4 fases que estão descritas aqui para vocês. A primeira fase é a pseudoglandular, depois a canalicular, depois o saco terminal e a alveolar. O seu pulmão começa a ser formado na 6ª semana de gestação. E ele termina com 8 anos de vida. Tá? Você nasce, o pulmão não está pronto. Bem, e aí perceba, nas duas primeiras fases, que é a fase pseudoglandular e canalicular, que vai então da 6ª até a 26ª semana, se a criança nascer, é natimorto. Por que é natimorto? Porque ainda não tem a região respiratória, não está pronta. Então não tem como acontecer hematose. Só a partir da 26ª semana é que, se a criança nascer, ela tem possibilidade de vida. Sendo que, da 26ª semana até a 32ª, se a criança nascer, ela tem que ser entubada. Ela respira com a ajuda de aparelho. Se nascer depois da 32ª semana, não precisa mais de ajuda de aparelhos para a respiração. Então, nas 2 primeiras fases, se nascer, morreu, não respira. Na 3ª fase, se nascer, ou seja, a partir da 26ª semana até a 32ª, se nascer, precisa de ajuda de aparelhos. E da 32ª semana até a 39ª, aí é vida feliz, vida que segue, não dá problema. Tudo bem? 4 fases. Essas fases são importantes. Você lembrar. Porque eu não vou cobrar isso na prova não, tá? Mas, em provas de residência, não sei o que, isso é muito comum de cair, muito comum. Nossa, a criança nasceu com 22 semanas. Foi natimorto. E a pergunta é por quê? Você fala, não sei. É porque o pulmão da criancinha não está formado. Então, ela não tem pneumócitos do tipo 1 e pneumócitos do tipo 2. Não tem. Fechou? Aí você visualizou exatamente essa brincadeira, que são os nossos alvéolos pulmonares. Se você olhar para cá, ó, isso que eu estou circulando em vermelho, ó, isso é o seu alvéolo. Oi, alvéolo, você é bonito. Se você perceber, então, alvéolo significa ausência de tecido. Não tem tecido, é a parte branca. A parte branca não tem nada. É um espaço vazio, é onde os gases chegam e saem. O que está em vermelho, na imagem, é o que está em vermelho grandão aqui, ó. Ou seja, são os capilares sanguíneos. Então, isso que você está vendo é o tecido pulmonar, tá bom? Isso é o tecido pulmonar, isso são os alvéolos. Para que aconteça o processo de hematose. Então, o oxigênio que está aqui, ó, entra no vermelhinho. E o CO2 que está no vermelhinho, sai. E aqui você está pensando, então, na hematose. Tudo bem? Quando você tem uma gripe, pensa, tem pneumonia. Onde que o demônio da bactéria se aloja? Nos alvéolos. O que está diminuindo em você? O espaço alveolar e, consequentemente, a capacidade de hematose. Entendeu a ideia? Nossa, o cara está com pneumonia, ele está com bactéria no alvéolo pulmonar. E o alvéolo pulmonar é um espaço vazio. Certo? Bonito. Quando você olha
para a histologia dessa brincadeira, eu quero te mostrar que era o professor ia fazer, mas pelo jeito ele está no coração. Isso é um corte histológico do número 7. E o nosso número 7 é uma traqueia. Tá? Na verdade é um bronco, perdão. A traqueia chegou no bronco. Olha só, nosso número 7. Isso é o epitélio da traqueia, ou do bronco, que é igual, só muda o diâmetro. Eu quero destacar para você isso aqui, ó, que eu estou colorindo em verde. Isso que eu estou colorindo em verde se chama músculo bronquiolar. É um músculo liso bronquiolar. Esse músculo liso bronquiolar tem um outro nome, que aí você tem que decorar os dois. Ele também é chamado de músculo de Reisensen, que foi o cara que descobriu e deu um nome para ele mesmo. Reisensen. Agora não sei se tem esse aqui esse não. O músculo de Reisensen. Ou músculo liso bronquiolar. Por quê? Porque quando você tem uma broncodilatação ou uma broncoconstricção, é o músculo liso bronquiolar que faz a contração ou o relaxamento. Isso que eu estou colocando em branco para você, ó, isso aqui é cartilagem. Cartilagem não contrai. Então isso aqui na verdade é um brônquio mesmo. Beleza? Então eu preciso do músculo de Reisensen para fechar o canal ou para abrir o canal. Então quando você contrai a musculatura de Reisensen, você diminui o diâmetro. Quando você relaxa, você aumenta o diâmetro. Então aqui em maior aumento, ó, estou colorindo em branquinho, é o número 3 aqui, tá vendo? O número 3. Esse é qual músculo? Músculo liso bronquiolar. Então quando a gente fala assim para você, nossa, a acetilcolina agiu no músculo, é nesse músculo. A adrenalina agiu no músculo, é nesse músculo. O fármaco agiu no músculo, é nesse músculo. Tipo, nossa, a pessoa está com asma, utilizou salbutamol, é nesse músculo. Que é o músculo liso bronquiolar, o músculo liso de Reisensen. Fechou? Beleza? Toda a sua árvore brônquica tem isso. E esse talvez seja algo muito importante para você. Acho que você lembra lá da nossa discussão. Esse é um pulmão normal, num aumento de 100 vezes e depois num aumento de 200 vezes. Onde eu estou colorindo de vermelho é o seu alvéolo pulmonar. E o que está em roxo do lado é o parênquima, que é o tecido. Quando você olha para uma pessoa que tem enfisema, o que você visualiza? Destruição de parênquima, menos tecido. Consequentemente, aumenta alvéolo. Beleza? Aí tem gente que fala, nossa, tem mais alvéolo, cabe mais oxigênio. Verdade? Contudo, você faz menos o quê? Hematose. Então, se você fuma vapor, você vai ter isso. Show de bola? Então, quando alguém falar assim para você, nossa, o paciente está com enfisema pulmonar, o que significa? Que ele está com destruição de quem? De parênquimas alveolares. Tabaco faz isso, cigarro faz isso. Drogas ilícitas faz isso. Show de bola? E essa é uma radiografia que também você visualizou. Nessa radiografia você está vendo duas coisas. Esse primeiro, que é a letra B, você está tendo a inspiração ou a expiração? Expiração. E na letra C? Quem que faz? Você consegue perceber que o tamanho do pulmão muda. O pulmão está em roxo, tá? Roxo e preto. Beleza? Onde está preto é porque não tem tecido, você sabe disso, né? Não tem tecido, aí a radiografia passa, não tem nada, fica preto.
Certo? Preto é porque tem alvéolos pulmonares. Tá. E os músculos que fazem isso acontecer, tipo diminuição do diâmetro ou aumento do diâmetro, são os músculos lisos intercostais, trapézio, diafragma. Então, quando você contrai todos eles, acontece um aumento do diâmetro da caixa torácica, diminui a pressão, o ar entra. Quando você relaxa todos os músculos, você faz com que o diâmetro da caixa torácica diminua, aumenta a pressão, o ar sai. Então, para o ar entrar e sair, você só precisa dos músculos, você não precisa das vias respiratórias. Você só precisa dos músculos. E aí pensa, se você tem câimbra no diafragma,